Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, em templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar numa manhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Boa noite! Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Governador Valadares. Hoje daremos continuidade à nossa série reflexiva sobre o livro de Jonas. Que tal você compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares? Basta você copiar o link do nosso canal e enviar para os seus amigos. Não se esqueça que nossos conteúdos também estão disponíveis nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A devolução dos dízimos e ofertas faz parte da nossa adoração a Deus e demonstra nossa confiança nele, além de ser fundamental na pregação do Evangelho. Pensando nisso, a Igreja Adventista desenvolveu o aplicativo 7Me para facilitar a sua adoração. E para ter acesso a esse aplicativo, basta você apontar o leitor de QR Code para o código que vai aparecer aqui na tela. Lembre-se, esse mesmo código estará disponível ao longo da nossa transmissão. Vamos matar a saudade dos nossos irmãos da igreja? Fique atento que algumas famílias deixaram um recado muito especial para você. Olá, irmãos da Igreja Central de Valadares. Estou aqui para deixar um grande abraço para todos vocês e dizer que eu estou com muitas saudades, de a gente poder se encontrar todos os finais de semana, na igreja. Mas eu espero que mesmo nesse isolamento social nós possamos estar mais perto de Deus, e também nos apoiar em oração, até que isso tudo passe. E orar, para que Deus esteja no controle de tudo. Então eu tô aqui também para desejar um bom culto e que Deus abençoe muito o pastor David que vai passar a mensagem essa noite. Um grande abraço e até mais. Oi pessoal, boa noite. Quero desejar a vocês um culto abençoado. Que a mensagem dessa noite fale de forma especial no coração de cada um de vocês. Que no meio dessa pandemia possamos estar mais perto de Cristo. Amém. Boa noite a todos. Estamos com saudade de vocês. E queremos dizer que você fez a melhor escolha, que é participar do culto. E que a mensagem desta noite alcance o seu coração. Fiquem com Deus. Agora você está convidado a orar conosco. Mesmo de forma virtual, nós podemos interceder uns pelos outros. E Deus deseja que nossa experiência com Ele não seja apenas um momento isolado durante a nossa semana, mas que seja um hábito contínuo, mostrando assim a nossa dependência dEle. Estamos num tempo difícil, não é mesmo? Um tempo de pandemia, onde a normalidade da vida ficou para trás e a população mundial está sofrendo muito. E neste tempo nós aprendemos a orar mais, a vigiar mais. E penso que cada um de nós tem essa, que eu diria, missão de intercedermos pelas pessoas que sofrem. Nossos irmãos neste país continental, nossos irmãos da comunidade mundial. Então quero convidar você para neste momento nós dirigirmos uma oração ao nosso Deus. Nós elevarmos nossos corações aos céus. Mas antes de orarmos, eu quero lembrar o episódio quando Moisés clamou a Deus pelo povo de Israel, que estava ali frente ao Mar Vermelho. E quando ele clamou, Deus disse assim: olha Moisés, por que você clama a mim?
diga ao povo que marche. Queridos irmãos, é hora de nós orarmos marchando. Isso significa que nós devemos elevar o nosso coração aos céus, mas também estender nosso coração para servir, para ajudar e para aliviar o nosso próximo, sobretudo os menos favorecidos. Vamos orar? Vamos falar com Deus com esta intenção, com este sentimento? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua proteção, pelo teu cuidado para conosco, por mais uma manhã, por mais uma tarde, por mais um dia. E aqui estamos, Senhor, para pedir ao Senhor pelos menos favorecidos, sobretudo, por aqueles que sofrem com familiares, com amigos, nos hospitais, nos mais diversos lugares. Senhor, Tu que podes todas as coisas, Tu que abristes o mar para o Teu povo, ó Deus, nós te clamamos para abrires o mar para cada filho seu, para cada família que nos ouve neste momento. Estenda a tua mão, Senhor. Toma-nos em tuas mãos para sermos teus e para confiarmos em tua providência. Nós te oramos, nós te agradecemos, nós te damos graças em o nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Amém? Bem, vamos ouvir agora um louvor especial. Logo de manhã eu louvo a Ti, com gratidão no coração. Entrego o meu viver somente a Ti, pois Tu és pra mim a doce canção. Senhor, Tu és minha canção, és a razão do meu louvor a Ti. Senhor, Tu és minha canção, és a razão do meu viver. Logo de manhã eu louvo a Ti, com gratidão no coração. Entrego o meu viver somente a Ti, pois Tu és pra mim a doce canção. Senhor, Tu és minha canção, és a razão do meu louvor a Ti. Senhor, Tu és minha canção, és a razão do meu louvor. Cantarei da paz que deu a mim, nova canção do coração. Nada há que eu não possa fazer, pois Tu és pra mim
a força e poder. Senhor, tu és minha canção, és a razão do meu louvor a ti. Senhor, tu és minha canção, és a razão do meu viver, és a razão do meu viver. Muito boa noite para você que nos acompanha, que está mais uma vez conosco nesta série sobre o livro de Jonas. Este é o segundo sermão, a segunda mensagem sobre este estudo que terá um total de 4. Então, estamos chegando na metade e eu espero que você possa compartilhar também o nosso link, essa mensagem, com os seus amigos, com colegas, com parentes. Mande para alguém, compartilhe nosso culto, pegue o nosso link, envie, convide um amigo para assistir e, principalmente, se inscreva em nosso canal para que você esteja sempre atento a todas as programações, cultos, lives que estamos fazendo aqui no YouTube. Lembrando que agora, às quartas-feiras, o nosso culto de quarta também acontece via YouTube, ok? Muito bem, vamos então ao assunto. Estamos falando sobre o livro de Jonas, um livro que é muitas vezes falado apenas sobre a história de Jonas com o peixe, mas o grande ponto, ou o principal ponto do livro, que é o tema da graça, às vezes nós não paramos a perceber isso completamente. Na semana passada falei um pouquinho sobre o chamado da graça, né, que Deus nos faz, a missão de pregar, de falar, e hoje eu queria mostrar um pouco como esse livro mostra um Deus que traz a graça para todos, para todas as pessoas. Como já disse no Novo Testamento o apóstolo Paulo, Deus não faz acepção de pessoas. Ele chama todos para o seu reino, ele chama todos para a salvação. Vamos entender um pouquinho de como foi ou como era esse chamado, como foi constituído esse chamado para o profeta Jonas. A Bíblia não fala muito dele, a Bíblia não fala muito da sua mensagem. Pelo contrário, a sua mensagem ela é descrita em 2 ou 3 versos apenas do livro. Acompanhe comigo, se quiser abrir a sua Bíblia, Jonas, capítulo 1. Vamos olhar lá, aqui 2 ou 3 versos do livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse é o chamado e essa é a mensagem. Perceba que é muito simples, é muito rápido. Em um outro momento vai aparecer, na verdade, após a história com o peixe, Deus faz novamente o chamado a Jonas e então é relatado aqui no capítulo 3, no verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A Bíblia não descreve muito do que Deus mandou Jonas falar. A sequência aqui dos versos vai dizer que Jonas anda pela cidade e diz que eles deveriam se arrepender de todos os seus pecados, porque se não se arrependessem, Deus traria juízo, Deus traria destruição sobre aquela cidade. Sobre esse tema do juízo da destruição, semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que eu queria mostrar é o seguinte: Jonas era um profeta do povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus está deslocando Jonas do seu território, da sua nação, para ir até Nínive. Nós não vemos muito disso na Bíblia. Nós já vimos alguns profetas, em outros momentos, trazerem profecias, juízos sobre nações estrangeiras. Mas aqui Deus está pedindo a Jonas que saia da sua terra e vá então até a cidade de Nínive. É um pouquinho diferente. Parece que Deus tem um interesse maior naquela cidade. Apesar da mensagem de Jonas ser uma mensagem de juízo, nós percebemos pela história que Deus, na verdade, queria salvá-la. Deus não queria a destruição de Nínive, Deus queria a salvação. Quem era Nínive? Nínive e o povo de Deus, existe uma relação entre essas nações, essas cidades, ao longo da história do Antigo Testamento. Entenda que Nínive era a capital do Império da Assíria. Talvez Nínive não apareça muitas vezes, mas o Império da Assíria aparece muito. Este é um império que tem uma história junto com o povo de Deus.
uma história que não é das melhores. Veja bem, a Assíria é mencionada mais de 150 vezes no Antigo Testamento. A Síria foi um império mundial que persistiu, que durou desde o ano 933 a.C. até o ano 612 a.C. Foram 300 anos em que esse império esteve na terra, em que esse império foi construído. Começou pequeno. Sua primeira capital foi a cidade de Assur, uma cidade que ficava ao norte de Israel. A princípio era uma cidade pequena, porém desde cedo, a Síria ela descobriu o gosto pela guerra. E a Síria fez da guerra a sua forma de crescimento, de domínio, inclusive de economia. A Síria aprendeu rápido sobre a arte da guerra e começou a crescer e começou a dominar cada vez mais povos. E seu exército, por causa disso, era extremamente cruel, extremamente violento. Depois de um crescimento, a cidade de Assur já não mais poderia ser classificada como a capital da Assíria, e então a capital se tornou a cidade de Nínive, que é mencionada aqui em Jonas e em outros momentos da Bíblia. Nínive se tornou a capital do grande império da Assíria. Como eu falei, mais de 150 vezes ela é mencionada na história da Bíblia, e normalmente em conflitos com Israel. Dos reis da Síria, 6 reis são mencionados pelo nome na Bíblia. E isso também aparece na história que foi encontrada da Assíria. As escavações da arqueologia, os registros históricos, encontraram nos registros do Império da Assíria mais a menção de 10 reis, também 10 reis hebreus, tanto do reino de Israel quanto do reino de Judá. Houve, como eu falei, uma interação entre essas duas nações. É mencionado na Bíblia alguns momentos em que a Assíria investiu contra o povo de Deus. Sobre Israel, sobre Judá, momentos em que a nação teve que pagar impostos para a Síria para que não fossem destruídos, não fossem atacados. E finalmente, em 722 a.C., a Assíria invade a cidade de Samaria, a capital do reino de Israel, e ali então subjuga aquela cidade, destrói aquela cidade, espalhando o seu povo, dando fim praticamente ao reino de Israel. A história da Assíria com o povo de Deus é uma história complicada. Já não bastasse pelo seu domínio sobre o povo de Deus, como também pela forma como isso aconteceu. Registros históricos encontrados no palácio de Senaqueribe encontraram alguns painéis nesse palácio, onde eram retratadas as conquistas ou a forma como a Assíria conquistava ou o que ela fazia com aqueles que eram conquistados. Esses painéis, como pode ser visto, eles mostram que os prisioneiros, os inimigos, quando capturados, eram muitas vezes decapitados, em alguns momentos eram empalados, em outros momentos a pele era arrancada, tudo isso quando ainda estavam vivos. Eu mencionei isso na semana passada, que é mencionada também a história de Senaqueribe, rei da Assíria, quando foi conter a rebelião de um dos povos a qual o império dominava, para ser exemplo para todos, ao derrotar o exército inimigo, decapitou seus soldados e fez uma pilha de cabeças daqueles soldados em frente à cidade, para que fosse um exemplo para qualquer nação que tentasse invadir ou tentasse se rebelar contra a Síria. O império da Síria era extremamente violento. Era conhecido por ser cruel. Nínive fazia parte disso. E agora, Deus estava mandando Jonas ir pregar a Nínive. Vamos entender isso aqui. Nós temos a tendência de julgar Jonas ou de condenar Jonas por isso. Nossa, mas Jonas rejeitou o chamado de Deus, Jonas foi para outra cidade, foi bem feito o que aconteceu. Mas eu te pergunto, e se fosse você? E se fosse você que fosse chamado para pregar naquele lugar? Você iria? Sabendo de todo o mal que aquela cidade havia feito? Nós temos a tendência de interpretar justiça como vingança. Então, para mim, justiça é que a outra pessoa ela pague por tudo aquilo que ela fez. Para Jonas, a justiça para Nínive seria a sua destruição. Para Deus, a justiça é a redenção. Para Deus, a justiça
é que uma pessoa ou uma nação se converta, se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para Deus. Deus mandou Jonas a Nínive, não porque Deus queria destruir a cidade, e Jonas sabia disso. Deus mandou Jonas a Nínive porque Deus queria que aquela cidade tão violenta, tão perversa, aquela cidade se arrependesse. Nesse livro há algumas lições que podemos aprender. A primeira delas é que Deus é um Deus de todos os povos. Veja, como eu falei, Deus estava deslocando Jonas do seu território, da sua nação, do povo de Israel, para ir até um outro povo, uma outra nação. Os judeus tinham uma ideia nacional muito forte de que Deus era apenas o Deus deles, de que Deus seria apenas o Deus do povo de Israel, do povo judeu, do povo hebreu, e que qualquer outra pessoa de outra nação, se quisesse pertencer a Deus, deveria pertencer ao povo hebreu. Havia uma forma de se converter ao judaísmo, e nós encontramos isso, são chamados os prosélitos, isso aparece bastante no Novo Testamento, pessoas de outras nações que haviam se convertido ao judaísmo. Não eram judeus de sangue, de nascimento, mas se converteram. Mas ainda assim, os judeus os viam como uma segunda classe, vamos assim dizer, do povo de Deus. Nas sinagogas, eles não podiam assentar nos mesmos locais onde os judeus assentavam. Por isso que eu estou dizendo, o judeu tinha a concepção de que Deus era apenas o Deus deles. Agora a Bíblia está mostrando que Deus é o Deus de todos os povos. Na verdade, isso sempre foi realidade no Antigo Testamento. Observe, por exemplo, o livro de Jó, que conta a história do patriarca, uma das histórias mais magníficas da palavra de Deus. Jó não pertencia ao povo de Israel. Foi contemporâneo de Abraão, mas os dois não se conheceram, viviam em terras diferentes, terras distantes. E lá em sua terra Jó conhecia Deus, adorava a Deus. É mencionada na história de Abraão o seu encontro com Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, que também não pertencia ao povo de Deus, não pertencia ao povo de Abraão, mas ainda assim a Bíblia diz que lá em Salém, Melquisedeque era rei e sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, Deus já havia se revelado a ele. Nós encontramos no Novo Testamento momentos em que pessoas de outras nações, de outras nacionalidades, iam até Jesus para pedir a Jesus a salvação, a cura, um milagre. O centurião romano, o povo de Samaria. Todas essas vezes é mostrado que Deus não é um Deus exclusivo de um povo apenas. Naquele tempo, os judeus, hoje, seja lá qual for o povo, Deus é um Deus de todos os povos. Deus queria a salvação de todos. Por isso, ele manda Jonas para ir até Nínive, porque ele queria o resgate daquela terra. Ele queria o resgate daquele povo. Segunda coisa que nós podemos entender aqui é que Deus é um Deus de relacionamentos. Perceba que ao longo do livro é mencionado várias e várias vezes os discursos de Deus com Jonas, as falas de Deus com Jonas, para converter o seu próprio profeta, para convencer o seu profeta. É mencionado que Deus tem um cuidado especial e um carinho especial por aquela cidade. Vamos ver? Abra sua Bíblia mais uma vez. Capítulo 3 de Jonas, verso 3. Capítulo 3, verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Aqui a Bíblia está dizendo que era uma cidade importante, inclusive diante de Deus. Por quê? Porque Deus se importava. Mas não se importava porque a cidade era grande. Deus se importava com as pessoas que ali estavam. Assim como Deus se importou com Jonas. Jonas foi um profeta rebelde. Jonas não quis atender ao chamado de Deus. Mas Deus trabalha várias vezes ao longo do livro, seja na história com o peixe, seja mais à frente na história com a plantinha que nós vamos estudar no último sermão dessa série. É mencionado como Deus tem paciência com Jonas e como Deus trabalha para convencer Jonas da sua graça e da sua justiça. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus poderia muito bem ter rejeitado Jonas no primeiro momento em que Jonas fugiu e ter chamado então outro profeta, outra pessoa para isso. Mas Deus insiste.
Deus insistiu com Jonas, assim como Deus estava insistindo com Nínive, assim como Deus insiste comigo e insiste com você. Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus que se importa com os seus filhos e Ele vai buscar a cada um dos seus filhos. Deus é um Deus que quer não apenas ser um Deus impessoal, distante, como os deuses das mitologias, que são mencionados apenas pelos seus grandes templos, estátuas ou os seus grandes feitos. Deus não quer ser conhecido pelos seus grandes feitos. Deus quer ser conhecido por um Deus que é presente na vida dos seus filhos. Não é à toa que no Novo Testamento, quando Jesus está ensinando ao povo sobre o Pai, Jesus faz questão de, na oração, ensinar os seus discípulos a se dirigir a Deus como Pai. Pai Nosso. Parece algo até novo dentro da história da Bíblia. Jesus está dizendo que o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de pai e filhos. Deus é um Deus de relacionamentos e o livro de Jonas foca nisso. Ele traz isso à tona. Assim como Deus é o Deus de todos os povos, de todas as nações, Ele é também um Deus de relacionamento. Ele estava preocupado com Nínive, assim como estava preocupado com Israel. Mas ainda assim, Ele não estava preocupado com a cidade, mas estava preocupado com as pessoas que habitavam naquela cidade. E isso se prova no último verso do livro, que eu gostaria que você lesse comigo. Capítulo 4 de Jonas, verso 11. Capítulo 4, verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas tinha ficado irritado com Deus, porque Deus perdoou Nínive. E agora Deus diz, mas Jonas, será que eu não ia ter misericórdia dessa cidade? Deus dá até um número, ele fala, Jonas, tem mais de 120.000 pessoas. Você não acha que eu vou cuidar desse povo? Você não acha que eu quero salvar esse povo? Jonas, existem vários animais nessa cidade. É um dos momentos da Bíblia que é mencionado que até mesmo com os animais Deus se preocupa e fala, eu não vou destruir essa cidade à toa. Tem mais de 120.000 pessoas naquela cidade, tem muitos animais. Por que é que eu vou destruí-la se eles estão dispostos a se arrepender, estão dispostos a me ouvir, a se converter dos seus maus caminhos? Aqui é mencionado que Deus, além de ser o Deus das nações, além de ser o Deus dos relacionamentos, Deus é o Deus da graça. Tudo o que Ele faz é unicamente para nos salvar. Ele é um Deus que tem misericórdia. Ele enviou Jonas daquela grande cidade, não para condenar a cidade, mas para resgatar. Se Deus se deu ao trabalho de pegar um profeta teimoso e insistir com aquele profeta para que ele então fosse até Nínive, isso mostra que Deus não mede esforços nem distâncias para buscar a cada um de nós. A graça está disponível para todos. A mesma graça que estava disponível a Nínive, ela está disponível em nossos dias. Temos duas lições a aprender aqui. A primeira delas, como eu falei, a graça não mede esforços, limites, distâncias, barreiras, culturas. A graça é para todos. Precisamos aprender isso, porque nós precisamos dessa graça também. Precisamos entender a misericórdia de Deus, aceitar a misericórdia de Deus, para que a sua graça nos salve, para que a sua graça purifique os nossos pecados. Mas a grande lição é que existe uma missão para aqueles que já foram alcançados pela graça. O livro de Jonas ilustra a missão da igreja em nossos dias. Temos várias Nínives para pregar ou para ir pregar. Temos várias pessoas que vivem das formas mais diversas, mais variadas. Pessoas que muitas vezes nós julgamos, pessoas que muitas vezes nós condenamos, pessoas que nós não estendemos a graça a elas. Pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que agem de forma diferente, A graça está disponível para eles. E o que dizer de pessoas que fizeram atos que ofenderam a
muitos povos, muitas nações. Nós temos visto recente como a mídia tem mostrado atos de violência cometidos de um para com o outro. E nós temos a tendência de nos solidarizarmos com as vítimas, e não há nada errado com isso. Mas você já parou para pensar que o mesmo Deus que se solidariza com alguém que foi abusado, que sofreu alguma violência, que foi machucado, o mesmo Deus que quer resgatar essa pessoa, que quer levantar essa pessoa, o mesmo Deus que quer confortar aquele que foi machucado, é o Deus que quer salvar, que quer transformar aquele que machucou? Já parou para pensar isso? Que nós precisamos estender graça àqueles que ferem, aos nossos inimigos? Temos a tendência de ter misericórdia com a vítima, mas o agressor também precisa ser transformado por Deus. Nós queremos justiça. Nós, como Jonas, queremos que, assim como Jonas queria que Nínive fosse destruída por Deus, fosse queimada, queremos ver as pessoas que são os grandes pecadores e que ofenderam a nós ou outras pessoas, queremos vê-las também queimando, morrendo. Essa é a justiça, olho por olho, dente por dente. Mas para Deus, como eu falei, justiça é redenção. A maior vitória da graça de Deus é ver o pior dos pecadores sendo resgatado e transformado. A Bíblia conta, por exemplo, de um outro rei, de um outro profeta, Isaías, que fora chamado não a pregar para outra nação, mas para pregar para a sua própria terra, para o seu próprio povo, para o seu próprio rei, Manassés. E Isaías fora chamado para, além de anunciar o Messias, denunciar os pecados de Manassés. Mas a Bíblia relata que Manassés não ouviu ou não gostou da pregação de Isaías. E Manassés então mandou matar Isaías. Manassés assassinou o profeta Isaías. Eu te pergunto, o que deveria acontecer com alguém que mata um profeta de Deus? Na justiça humana, ele deveria talvez ser morto também, no mínimo ser preso e condenado. Mas para Deus, justiça é redenção. E a Bíblia fala que Deus continuou trabalhando com Manassés. E Manassés se arrependeu dos seus pecados. E um dia, quando Jesus voltar e formos ao céu, nós poderemos ver o encontro de Isaías com Manassés. Você acha que Isaías vai ficar chateado porque Manassés está no céu? Você acha que Isaías vai ficar chateado porque encontrará Manassés no reino dos céus? Vai brigar com Deus porque salvou Manassés? Ou vai abraçar aquele que um dia o matou, chorar juntos e agradecer pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus? Esse é o triunfo da graça. O triunfo da graça não é quando um pecador recebe a condenação, mas quando um pecador é transformado, quando o pior dos pecadores é transformado pela graça, aí então está revelado o poder de Deus. Nós, que um dia fomos salvos, somos chamados não a fazer justiça às nossas próprias mãos, mas a espalhar a graça. Jonas foi até Nínive. Jonas pregou a Nínive e Nínive foi salva por Deus. Devemos também pregar e falar para que mais pessoas, não importa quem sejam, ou não importa o que tenham feito, para que essas pessoas também recebam a graça do Senhor. Deus ainda é o mesmo. O mesmo Deus que foi até Nínive para resgatá-la está hoje à nossa disposição. O Deus que era o Deus daquele povo, daquele tempo, de todo mundo daquele tempo, melhor dizendo, é o Deus que é o Deus de todo mundo hoje. Deus continua o mesmo. Os seus braços ainda estão abertos para todo filho que quiser a graça, para todo filho que quiser voltar para o Pai. Mas algumas pessoas nem sabem disso, e é nosso dever falar e anunciar que os braços de Deus estão abertos para todo aquele que quiser salvação. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar, primeiramente, a aceitar a graça e a sermos transformados por ela. E, em segundo lugar, que Deus nos ajude a levar essa mensagem a todas as pessoas, a todos os povos, para que encontrem a salvação. Enquanto você ouve essa música, neste momento,
eu quero te convidar a refletir nessa letra e ter essa certeza, Deus é o mesmo e Ele quer salvar, não só a você ou a mim, Ele quer salvar a todos, mas que nós possamos aceitar o seu convite de salvação. Tudo que eu criei foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. Um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu? E agora então lhe vejo tão longe de mim. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Toda vez que eu olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei e vejo cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei, eu não mudei. Os braços de Deus estão abertos para receber qualquer pecador que aceita a salvação. Qualquer pecador. Se você hoje necessita correr para os braços de Deus, não perca mais tempo. Vá agora ao Pai. Mas louvado seja Deus, porque eu sei que eu falo para muitas pessoas que já estão nos braços de Deus. Lembre-se, nós agora precisamos buscar mais pessoas, mais filhos que estão perdidos. Seja um mensageiro do Senhor. Seja um Jonas moderno que vai a Nínive para salvar aquela cidade. Eu te convido nesse momento a orar ao Senhor, a se entregar a Ele e a aceitar a graça e a missão que ela nos traz. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque por mais que o tempo tenha passado, o Senhor continua de braços abertos para nós. A graça ainda está disponível a todos nós.
O nosso pedido é que o Senhor nos ajude a aceitá-la em nossa vida, aceitar a salvação e a compartilhá-la com todas as pessoas que tivermos oportunidade, que tivermos alcance. Sejam pessoas que consideramos como amigos, sejam desconhecidos ou até mesmo com inimigos, que o Senhor nos inspire e nos mova para ir aonde for necessário para falar do Senhor, da sua misericórdia, do seu reino. Que o Senhor possa nos usar e nos transformar para juntos contigo, proclamarmos a mensagem de salvação a esse mundo. Nos abençoa. Abençoa todos que agora estão assistindo a essa transmissão. Que a tua mão esteja aí com os teus filhos, os abençoando, levantando, curando, sustentando, dando a cada um o que necessitam de ti. Fica conosco. Nos perdoa e nos salva. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Na próxima semana, continuamos essa série. Eu espero você. E não se esqueça, compartilhe com algum amigo seu. Um grande abraço, fique com Deus e que a paz do Senhor Jesus esteja aí com você. Chegamos ao fim de mais uma transmissão e agradecemos a você que esteve conosco nesse segundo episódio da nossa série sobre o livro de Jonas. Convidamos a você para que continue acompanhando conosco essa série. Deus está preparando uma bênção para você. Além do mais, não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Que você tenha uma boa semana e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana.